todos. Parabéns a todos os fisioterapeutas e futuros fisioterapeutas. É uma grande alegria estar aqui hoje. É uma honra para mim ter sido convidada para essa palestra. Num momento em que a fisioterapia ela está cada vez mais vibrante, com muitas oportunidades. O meu tema é um tema de grandes oportunidades para a área. E, claro que é sempre um desafio agregar numa palestra tantos temas, né? Falar sobre ergonomia, falar sobre reabilitação e falar sobre o fator humano na indústria 4.0. Então, eu sou professora do curso de fisioterapia da Unicid e professora do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia, onde eu oriento os alunos nessa área. Eu queria só destacar do meu currículo 2 pontos que têm a ver muito com essa palestra, né? Um deles é que, até o início do ano, eu fui membro de um comitê de responsabilidade social aqui na Fiesp, aqui na Paulista, porque, além de ser fisioterapeuta e ter sido convidada pelo fato de ser fisioterapeuta para compor esse comitê, eu também tenho, junto com meu marido, uma indústria, uma metalúrgica. Eu moro em Atibaia. Nós temos uma indústria metalúrgica lá. E também participei, junto a ele, de uma revolução que aconteceu no interior de São Paulo, quando foi substituído o trabalho manual do corte de cana pelo trabalho automatizado com máquinas. A gente tem lá no interior uma empresa que colhe cana com máquinas de alta tecnologia, né? Tratores hoje que têm ar-condicionado, que têm uma alta tecnologia. Então, eu entrei na Fiesp por ser fisioterapeuta e por ser empresária na época. E eu acho que isso tem... eu tenho algo a dizer para vocês, pela minha experiência, pelo meu conhecimento dentro dessas áreas. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, e que todos soubessem, né, é que eu participei do congresso do WCPT, da Associação Internacional de Fisioterapia, em 2017, onde houve uma reunião de fisioterapeutas que atuam na área de saúde ocupacional e ergonomia. Eu vou usar esse termo porque, no exterior, a gente fala, né, de saúde ocupacional e ergonomia, para pensar na montagem de um comitê. Hoje, a gente tinha um networking só, mas hoje, a partir desse ano, nós temos um comitê dentro do WCPT que discute saúde ocupacional e ergonomia. E eu fui indicada pelo Brasil para uma eleição que teve nesse ano no Congresso, tá, que foi em Genebra, com outros fisioterapeutas de outros países, e eu fui uma das que venceu a eleição. Então, hoje eu represento o Brasil, junto a pesquisadores e a profissionais, não só a pesquisadores, da Austrália, da Suécia, da Holanda, discutindo ações para a área de saúde do trabalhador, saúde ocupacional e ergonomia, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem uma agenda, nós nos reunimos a cada 1 mês e meio para discutir ações para a área. Tá? Então, acho que são 2 coisas importantes para vocês saberem. Bom, a ergonomia ela tem como princípio, os principais princípios, ou os 2 principais princípios da ergonomia, é melhorar o desempenho das pessoas e gerar bem-estar. Então, quem trabalha com ergonomia sabe que a ergonomia está presente na nossa vida em vários momentos. Tudo que nos traz melhoria de desempenho e ajuda no nosso bem-estar está relacionado à ergonomia, né? Então, desde o uso de um óculos, desde por exemplo, de um carro adaptado ou de um carro de Fórmula 1, em tudo na nossa vida que melhora o nosso desempenho e traz bem-estar, a ergonomia está presente. Quando a gente pensa na indústria, a indústria ela teve uma grande revolução, né? Então, a gente teve a indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e é esse o momento em que a gente está vivendo, né, de grande transformação.
O que eu posso destacar aqui é a inteligência artificial e a internet das coisas, que vai, daqui, né, já acontece, mas no futuro, vai gerar uma grande mudança e transformação. Como também a gente ouve falar sobre a saúde 4.0, que vai transformar a nossa profissão, né, que já vem transformando a forma como a gente atende, como a gente conduz as nossas ações com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Então, falar da indústria 4.0 é falar de uma grande mudança tecnológica que já está acontecendo e que vai mudar a nossa forma de pensar e de agir. Eu quero fazer um destaque aqui, como eu falei que eu fui da Fiesp, é interessante a gente pensar que, quando a gente fala de indústria, nós estamos falando de todas as indústrias no Brasil, das de grande porte, das de médio e de pequeno porte. Quando eu estava na Fiesp, a gente sempre tinha a mesma discussão. Vem para a Fiesp mostrar os seus projetos ou a concorrer a prêmios, sempre as grandes indústrias. As pequenas e médias, elas ainda têm muita dificuldade de se diferenciar. Então, quando a gente pensa na tecnologia e nas mudanças, e o nosso trabalho como fisioterapeuta dentro do contexto industrial, a gente sempre pensa assim, então vai mudar muito. E aí a indústria 4.0, ela não pensa no indivíduo trabalhando, né? A tecnologia que vai fazer as coisas. Né? São os carros autônomos, então eu não vou precisar do trabalhador. Os ônibus autônomos, eu não vou precisar ter um trabalhador. Então, é como se eu pensasse nessa indústria como se não houvesse ninguém. Então, como nós vamos atuar se não vai haver ninguém? Se não vai haver o trabalhador? Mas, como eu disse, essa transformação ela é um processo, assim como eu imagino que, quando a gente pensou lá na indústria 3.0, também pensaram que não ia ter trabalhadores. Então, sempre há um excesso de pessimismo em dizer que a indústria 4.0 não vai ter ninguém. Mas a gente tem uma grande coisas muito positivas dessas mudanças. Então, nós, como fisioterapeutas, nós trabalhamos com reabilitação, nós trabalhamos com a melhoria da qualidade de vida. Né? E eu vou dizer para vocês que, hoje, a indústria ela insere trabalhadores com deficiência, pessoas com deficiência, e ela insere também pessoas reabilitadas do trabalho, aquelas que se afastaram, passaram por um processo de reabilitação e precisam novamente ser inseridas. Então, quando eu falo de tecnologia e eu falo de indústria, não vamos pensar só na indústria que eu vou ter o trabalhador para cuidar, mas aquela indústria que transforma a vida do indivíduo quando ela insere, quando ela inclui. Então, um trabalhador que tem uma deficiência, ele vai ser mais incluído, ou ele vai ter mais oportunidades, porque eu vou ter tecnologia para ele exercer um trabalho, talvez até por telepatia, no futuro. Né? É o que a gente tende a chegar. Qual que é o cenário atual do trabalho, no contexto em geral? A gente tem novas exigências, então, se a gente pensar qual vai ser a lesão ou a incapacidade do trabalhador, né? A gente trabalha com a questão musculoesquelética. Um dos desafios é a inatividade física, porque o trabalho está mais tecnológico, então as pessoas não têm que usar mais o movimento do corpo para executar o trabalho. A gente tem mais demanda cognitiva e mental, porque, mesmo que a gente tenha a máquina para executar o trabalho, nós vamos precisar programar essa máquina. Né? A máquina não vai se programar sozinha, então eu vou ter pessoas mais tempo trabalhando sentada, mais tempo usando o seu conhecimento para gerar inovação. Outro desafio que nós temos é o envelhecimento populacional, que o Brasil vem enfrentando. Então, as pessoas elas estão envelhecendo. Como a gente tem um público jovem menor do que o público idoso, né, olha que mudança. Né, entre 15 a 64 anos. Né,
Olha o crescimento de pessoas acima de 65 anos. Esse crescimento também se reflete no mercado de trabalho. Então, nós vamos trabalhar na indústria com pessoas mais velhas, com pessoas com incapacidades, e a gente precisa lidar com toda essa demanda da área de saúde ocupacional. Recentemente, esse é um tema do envelhecimento do trabalho, é um tema bem novo, porque une duas áreas, né? O trabalho e a questão do envelhecimento, que não é um tema muito estudado. Eu tive essa aluna aqui de mestrado, a Renata, que ela fez um estudo sobre envelhecimento e trabalho, e ela me ajudou a escrever o capítulo desse livro, né, que foi a segunda edição. Na primeira edição não tinha nada sobre esse tema, para vocês verem como o assunto é importante. E a gente fala sobre capacidade para o trabalho. Né? Porque o que acontece? Às vezes a gente fala assim, o idoso ele vai perdendo a sua capacidade física, mas a gente não pode ignorar o conhecimento que ele tem, a formação que ele adquiriu ao longo da vida. Como é que a gente vai fazer essa transição de um trabalho, às vezes, mais físico para um trabalho tecnológico? A gente também tem que pensar em inclusão digital. Né? A gente tem que pensar em inserir as pessoas no contexto ocupacional, apesar das suas necessidades, porque nós vamos precisar desse público mais envelhecido. Claro que ninguém quer trabalhar até 80 anos, né? Isso não é justo, né? Que a gente induza que as pessoas empurrem o seu trabalho ao longo da vida por muito tempo, porque as pessoas também querem ter outras oportunidades, né, de descanso, de lazer. Mas é um tema muito atual e importante. Eu gostaria de mostrar para vocês, falando de incapacidade, que a ergonomia, que é o tema que a gente está dizendo, então, tudo que está aqui acima indica, né, esses pontos azuisinhos aqui, isso aqui é índice de massa corporal, é obesidade. Aqui está a atividade física e aqui está a ergonomia. Vejam que adequações ergonômicas no trabalho não implicam em mais anos vividos com incapacidade, mas a obesidade, sim. Então, quando a gente pensa em inatividade física, que é uma campanha da Associação Internacional de Fisioterapia, do WCPT, que nós, fisioterapeutas, temos a obrigação de indicar aos nossos pacientes, aos nossos clientes, que eles façam atividade física, que eles mudem hábitos, que eles deixem o comportamento sedentário, porque se a gente está falando em reabilitação, ou se a gente está falando de prevenção, que no caso da indústria a gente usa muito e tem muita evidência de que o exercício físico no contexto ocupacional é a melhor ação para quem tem dores musculoesqueléticas, principalmente em região cervical, ombro e lombar. Né? A gente já tem evidência de que fazer exercício, mesmo que pouco tempo, 5 minutos, reduz as queixas musculoesqueléticas nos trabalhadores. Então, se a gente está falando de reabilitação ou de prevenção, o exercício também, a gente sabe que, apesar dele estar aqui no borderline, né, ele está no meio aqui do que pode gerar incapacidade ou anos vividos com incapacidade, a obesidade é um problema, sim, de saúde pública e vai afetar a saúde geral dos trabalhadores da população no mundo. Já a ergonomia não é muito problema, tanto que os estudos sobre ergonomia, ensaios controlados ou revisões sistemáticas, eles não têm mostrado grande evidência do efeito da ergonomia para a doença musculoesquelética. O que eu falei que é ergonomia? Ergonomia, por definição, é melhorar o bem-estar e o desempenho. Talvez ergonomia realmente não seja um desfecho em que a gente tem que avaliar dor e desconforto. Porque quando ela surgiu, o pensamento dela, para que ela serve, é para melhorar o desempenho e o bem-estar. Né? Mas o exercício é muito importante e está muito ligado ao que a gente faz, né? Toda a nossa atuação profissional. Outra coisa é esse gráfico aqui,
que é da Lancet, né, de um artigo de 2016 também, vocês podem ver que o aumento da incapacidade está muito relacionada com o envelhecimento populacional, que é essa parte aqui mais verdinha. Tá? Então, conforme a gente vai envelhecendo, nossos desafios, tá, para manter a capacidade do indivíduo é muito maior. E aqui são riscos de exposição, por exemplo, o vermelhinho. Aqui a gente tem a questão da ergonomia, né? A gente tem o risco de exposição, mas vejam que, de novo, a ergonomia não é um fator que contribui para melhorar a incapacidade. Ela é um auxiliar. Claro que a gente tem que fazer ergonomia, claro que a gente tem que adequar o posto de trabalho, mas o efeito maior ainda tem sido os exercícios. Tá? Eu fui num congresso recentemente, agora em setembro, na Itália, sobre prevenção de lesões musculoesqueléticas. Participei de várias sessões e, novamente, os estudos apresentados não mostram evidência. Não diz que é ruim fazer ergonomia, é importante colocar isso. Mas a ergonomia não tem se mostrado tão efetiva quanto a prática de exercícios. Aqui também, esse é um dado do Brasil, tá? Que foi publicado também no jornal Lancet. E aqui fala, né, porque o que eu quero destacar aqui para vocês, o que está em verdinho, né, foi de 1990, as doenças que, no ranking, né, eram mais importantes aí, né? No caso aqui, o azulzinho são as doenças não comunicável disease, esqueci aqui a tradução, desculpa, mas sim, doenças musculoesqueléticas, doenças crônicas não transmissíveis, tá? E o que mudou, né? O que mudou, essas setinhas, né? Por exemplo, houve uma redução de doenças respiratórias, né? Estou falando no ranking lá, geral. Enquanto isso, as lesões decorrentes de acidentes de trânsito, elas aumentaram. E aí eu quero destacar, aqui no Brasil, a gente tem, principalmente, a dor lombar e a dor cervical se mantendo em primeiro lugar. Tá? E depois eu quero destacar também a questão da ansiedade, da depressão, que se mantiveram estáveis, porque a tecnologia ela também tem uma tendência a aumentar as doenças mentais, que também é um desafio para a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas existe fisioterapeuta que está atuando com saúde mental. Uma curiosidade, o WCPT tem lá um grupo de trabalho, um grupo de discussão de fisioterapia em saúde mental. Então, é legal se vocês tiverem interesse em conhecer, porque é um tema que vai ter destaque nos próximos anos, apesar da gente ter ficado estável. Esse dado mostra como a gente tem, dentro das empresas, um papel importante na inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente tem uma lei de cotas, para quem não conhece. É claro que uma empresa com menos de 100 trabalhadores pode contratar pessoas com deficiência, né, isso não é impeditivo, mas a lei diz, né, que de 100 até 200 empregados, ele tem que contratar 2%. E eu também não sei se vocês têm conhecimento, mas esse percentual, esses percentuais, né, de 5%, por exemplo, para quem tem mais de 1.001 trabalhadores, podem incluir trabalhadores que foram afastados do trabalho. Então, às vezes, a empresa não abre edital para contratar pessoa com deficiência, ela pega uma pessoa que teve uma perda auditiva induzida por ruído, e essa perda foi decorrente da própria empresa, do próprio trabalho que fazia na empresa, e a empresa pode incluir nas cotas. Tá? As empresas elas fazem isso porque talvez falte fisioterapeutas atuando para auxiliar na inclusão desses trabalhadores. Hoje, o problema não é a cota. Hoje, a empresa contrata aquele que é mais fácil para ela incluir. Ela não faz um trabalho de inclusão. Né? A gente sabe que tem trabalhadores, hoje, estudantes com paralisia cerebral. Eu tive uma experiência dessa
Eu sempre conto isso porque eu acho muito importante. A gente tinha estagiário numa empresa que ele era deficiente PC. E ele era estagiário no departamento financeiro. E nos chamaram para ajudar na adaptação dele, porque ele fazia faculdade, ele não fazia mais fisioterapia, mas ele fazia exercício, né? Ele tinha um programa de exercício e ia estagiar. Ai, vem aqui, será que ele vai conseguir trabalhar? Será que ele vai... Porque ele tinha que trabalhar com computador, com digitação, com entrada de dados, né? E quando a gente chegou lá, ele próprio já tinha, pela vida, né, pelas adaptações necessárias para estudar, ele já tinha feito a sua adaptação. E outra coisa, a gente está muito acostumado, o nosso olhar está muito acostumado a olhar para a incapacidade, e não para a capacidade. A gente precisa mudar o nosso olhar. A CIF faz muito bem isso, né? Muda o nosso olhar, para a gente olhar assim, quais são as capacidades que esse indivíduo tem, então como eu posso incluir essas pessoas dentro do contexto ocupacional. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que houve uma melhora, né, na inclusão dos PCDs, né, pessoa com deficiência e reabilitados, contratados, em decorrência da fiscalização. Então, as empresas estão sendo cada vez mais fiscalizadas, e isso quer dizer que a gente, então, está tendo maior inclusão. Não que isso seja fácil, nem que isso está perfeito, né? O que mostra só é que as cotas têm aumentado e as empresas estão mais conscientes de que elas precisam incluir. E voltando lá na nossa discussão sobre tecnologia, o que a gente vai ter que vai ajudar muito, que tem também tecnologia incluída, para poder nós, fisioterapeutas, inserirmos mais, incluirmos mais pessoas no contexto de trabalho, né? Vocês devem ter ouvido que a Previdência Social não está mais dando aposentadoria. Vocês devem estar ouvindo que, cada vez menos, as pessoas ficam afastadas do trabalho. E enquanto ela tiver um mínimo de capacidade, ela vai voltar para o trabalho. Isso não é no Brasil, isso é uma questão mundial. Então, a gente tem que pensar que nós também podemos ajudar no desenvolvimento de tecnologia, de inovação, entrar em projetos de tecnologia e inovação para facilitar a vida das pessoas. Isso também é indústria, né? A indústria, não é só a indústria que fabrica papel e celulose, não é a indústria de laticínios, né? Não é só uma indústria têxtil, que são muito diferenciadas e que exige de nós uma sensibilidade para saber o que a gente pode fazer para melhorar o trabalho, né, desse profissional, do fisioterapeuta e de outros profissionais. Eu quero destacar 2 projetos que eu acho super importantes, que eu queria contar para vocês rapidinho. A gente não fala mais, na área de saúde ocupacional e ergonomia, a gente não fala mais de projeto isolado, de ações específicas de ergonomia. Então, tem dois grupos, um da Europa, que chama Fit for Work, e, eu volto aqui já, um dos Estados Unidos, tá? Que chama Total Worker Health. Esse grupo dos Estados Unidos, eu tive a oportunidade, quando eu estava fazendo o pós-doc, de assistir ao primeiro congresso. Eles reúnem numa agenda comum as universidades, os institutos de pesquisa e o governo, para pensar numa meta global para os trabalhadores. Isso acontece nos Estados Unidos e acontece na Europa. Vejam que, quando a gente está falando de saúde, a gente não está falando só de um aspecto. Então, nós precisamos agregar dados e informações e sempre pensar em terapias físicas e psicológicas ou terapias agregadas, né? Na questão do gerenciamento das doenças, então, aqui está falando de programas integrativos. Para mim, é um pouco frustrante, porque a gente tem insights disso no Brasil, mas a gente não se uniu ainda, instituições e grupos, para pensar num projeto único, né? Numa agenda única, para a gente também ter um projeto assim, aqui no Brasil. E aí, já para finalizar, eu tenho 5 minutos aqui para finalizando a minha fala. Quando eu fui lá para a África do Sul e voltei, e a gente começou a trabalhar no grupo técnico do WCPT,
eu voltei com uma ideia de como estão os fisioterapeutas do trabalho no Brasil. Né? Como estão os fisioterapeutas que atuam com saúde ocupacional e ergonomia? O que eles estão fazendo? Será que eles estão fazendo um trabalho integrativo? Qual que é a atuação deles? Então, esse aqui foi meu aluno de mestrado, o Erley, né? O Arquimedes, ele é o presidente da Associação de Fisioterapia do Trabalho. E tenho a Letícia, que é minha aluna, e o Rodrigo, que é um professor da UNB. A gente fez um estudo para conhecer o perfil dos fisioterapeutas que atuam nessa área, identificar o perfil e avaliar as práticas profissionais. E a gente pegou a diretriz que fala do que o fisioterapeuta do trabalho faz para poder checar qual é a atuação desse profissional. Eu trouxe alguns dados para vocês. A gente contatou 1.380 pessoas, tá? Nós usamos basicamente plataformas online, Facebook, o e-mail e o LinkedIn, para poder acessar essas pessoas. Tá? Então, a gente teve 153 pessoas que aceitaram participar. Esse artigo já está aceito, ele não está publicado ainda, mas ele já está aceito por uma revista de físio. Deixa eu voltar aqui, que é essa aqui. Né? Porque é um estudo meio teórico, então as revistas de físio que publicam, às vezes, estudos de respiratórios, eles não querem estudos assim descritivos, mas a gente conseguiu nessa aí. 61% das fisioterapeutas que atuam nessa área são mulheres, têm essa idade média, têm 8 anos de experiência profissional, tem um salário, ganham em torno, a maioria de 2 salários mínimos, ganham mais do que... Esse é o piso salarial da área de fisioterapia em geral. Sabe, se a gente pensar na fisioterapia, em média, o valor salarial é esse. Esse profissional ganha acima de 2 salários, quem está atuando nessa área. Tem uma mescla de quem trabalha CLT nas empresas, atuando com fisioterapia do trabalho, e prestador de serviço, que eu acho super legal essa perspectiva. Né? Tem alguns que não gostam. E nós auditamos a resolução 465, e eu trouxe 2 resultados para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu falei até agora. A primeira fala sobre a atuação do fisioterapeuta com avaliação de fator de risco ocupacional e avaliação ergonômica. Não é intervenção. E o segundo quesito da norma... Desculpa, esse aqui foi o que eu falei. O segundo quesito da norma é fazer fisioterapia, fazer avaliação funcional, fazer atendimento preventivo, programas, criar programas. Dessas 2 ações que eu destaquei, a maior parte dos fisioterapeutas fazem análise de fator de risco. Outro detalhe, muitos fisioterapeutas que responderam, começaram a responder o questionário e se colocaram em dúvida se eles eram fisioterapeutas ou ergonomistas. A nossa resolução é muito clara. A nossa atuação de ergonomia está dentro da nossa resolução. É uma parte da atuação. Ergonomia é uma intervenção. No Brasil, ergonomia é um braço do nosso trabalho. Assim como fazer inserção de pessoa com deficiência dentro do contexto do trabalho, é um braço do nosso trabalho. Né? O que a gente concluiu? Que o fisioterapeuta está atuando ainda muito com a questão da ergonomia, mas ele ainda está fazendo pouco o que a gente sabe muito fazer, que é fazer fisioterapia dentro do contexto ocupacional. Né? E voltando para a nossa ergonomia, fator humano na indústria 4.0, isso não vai mudar. Fazer fisioterapia, incluir, fazer acompanhamento dos trabalhadores para saber quais são as necessidades, ter um grupo multiprofissional para trabalhar, olhar para a questão do envelhecimento. Então, a gente tem uma grande tecnologia à nossa disposição, com a revolução tecnológica, para a gente continuar sendo fisioterapeuta. De novo, o que eu falei no início, a nossa profissão é uma profissão super vibrante. Quando eu me formei, há 20 anos atrás, a profissão ela tinha o seu papel, mas eu não imaginava, há 20 anos atrás,
que a minha profissão tivesse a capacidade de transformação e de mudança e de se inserir em tantos contextos como ela tem hoje. Hoje, quem trabalha com fisioterapia do trabalho e ergonomia, e eu tenho aqui que dizer que os meus colegas que começaram a atuar nessa área, que na prática fizeram muito, né? Eu tenho estágio com os meus alunos na aviação Cometa, então eu estou na prática sempre. Tá? Eu faço um trabalho de pesquisa e inserção para o SESI Santa Catarina. Eu tenho um projeto de consultoria com o SESI nas empresas de Santa Catarina. Então, eu também faço isso, eu também estou na prática. Eu não estou fazendo só pesquisa. Pelo contrário, as minhas pesquisas têm tudo a ver com aquilo que está acontecendo nas indústrias do Brasil. Mas nós temos que parabenizar os nossos colegas fisioterapeutas que conquistaram um espaço inacreditável nessa área. Quem está na indústria, quem está trabalhando. Hoje, a gente tem edital específico para fisioterapeuta nas indústrias para atuar nessa área. Então, nós não perdemos espaço, pelo contrário, com todas as transformações que a gente vai ver acontecer, que não me intimidam como profissional, me estimulam a continuar sendo e buscando inovação dentro da nossa área. A gente tem, nesse momento que a gente está comemorando 50 anos de profissão, dizer que essa área de saúde do trabalhador ela vem crescendo muito e graças àquelas pessoas dedicadas, comprometidas e que têm feito um bom trabalho dentro das indústrias. Muito obrigada pela atenção.